Lucas 6:10. Lucas 6:10. Diz: quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Eu gosto muito desse texto. A Bíblia é tão rica que tem tantos ensinamentos, o tempo todo está ensinando a gente, né? E eu tenho certeza que agora que eu falei essa palavra, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel, injusto no pouco, será injusto no muito, veio na sua cabeça, na sua memória, a história, aquela história de que Deus deu 5 talentos para um, deu 10 talentos para o outro, deu 1 talento para o outro. Essa história dos talentos, ela está registrada em Mateus 25 e Lucas 19, que você pode conferir lá depois. Fala que para aquele que Deus deu 10 talentos, ele multiplicou. Ele dobrou os talentos. O fazendeiro, né? O homem muito rico. E aí fala que o que deixou 5 também dobrou. E aquele que o homem rico deixou 1 talento, ele não fez nada, ele pôs num lenço, guardou, enterrou. Mateus 25 fala que enterrou o talento para esperar e entregar para o Senhor quando ele chegasse. Lá em Lucas fala que ele enrolou no lenço o talento e guardou, né? Não interessa o que foi, mas o que eu acho interessante é que aqui, nesse versículo de Lucas 16:10, fala: quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é injusto no pouco é injusto no muito. E aqui em Mateus 25 e Lucas 19, quando o homem rico vai conversar com quem ele entregou os talentos e ele vê o resultado, para todos, para aquele que lhe deu 10 talentos, ele diz assim: foste fiel no pouco, sobre muito colocarei. Para o que deu 5, fala: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E sobre aquele que não fez nada, não enterrou o talento, não fez nada, falou assim: pega o talento dele e dá para o que tem mais. É engraçado isso, porque às vezes você acha que o que você tem é pouco. É pouco para oferecer, é pouco para dar, é pouco para fazer. Você queria estar fazendo outra coisa maior. Olha para sua vida hoje. Esse Deus hoje falou muito ao meu coração. O que você está fazendo hoje que você acha que é pouco? Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus, tudo é pouco. Tudo é pouco. Não existe. Quando Deus olha para a sua vida, você acha que é pouco e acha que o outro tem muito, Deus olha para vocês dois. Para Ele é a mesma coisa. Não tem diferença entre rico e pobre. Não tem diferença. O que faz a diferença entre o rico e o pobre, entre o que tem muito ou o que tem pouco, é a entrega. É a atitude do coração. É o entendimento sobre aquela situação. Eu gosto muito de Marcos 12, de 43 a 44, que relata sobre a viúva pobre. Jesus, chamando para si os discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Enquanto muitos ali deram só dinheiro, aquela viúva pobre entregou toda a sua fé. E fala caixa de ofertas. E a gente sabe que a palavra de Deus orienta a ser dizimista. Então, além da caixinha de dízimo, tinha a caixa de oferta. Se ela estava entregando a oferta e ela foi tão fiel naquela oferta, com certeza também ela tinha dado o dízimo, né? E às vezes você acha que esse texto está falando de dinheiro. Você fala assim: agora eu tenho que pegar minha casa, meu carro, entregar tudo para a igreja. Isso é só dinheiro, isso para Deus não é nada. O que Deus quer é a entrega. Aí eu falo para você assim: mas o que tipo de entrega? Eu vou dizer para você uma coisa. Deus colocou sobre mim, sobre você, na nossa história, tudo que a gente precisa para viver nesse mundo. E é claro que quando Deus permite um desejo no nosso coração,
Ele assume a responsabilidade quando ele coloca os sonhos no nosso coração. Só que às vezes nós temos sonhos grandes, nós temos sonhos pra gente, tá? É muito grande, a gente quer alcançar e a gente fica olhando na vida do outro, que o outro conseguiu aquilo, que aquele conseguiu o outro, e eu ainda tô aqui lavando pratos. Tô aqui lavando pratos. Mas Deus quer essa entrega. Os pratos mais bem lavados são os seus. Os pratos mais bem enxutos são os seus. Se você for fiel no que você acredita que é pouco, que foi confiado a você, Deus vai te colocar sobre muito. Mas nós queremos, tudo que a gente quer grande, né? Tudo que a gente quer começar, se possível, já herdeiro. E a gente não olha a preciosidade do que você considera pouco e você não valoriza e você deixa pra lá. E aí o que acontece? Você quer colher o grande, mas você despreza o pequeno. Você despreza porque tudo que começa grande não tem sustentabilidade para se segurar. Quantas e quantas vezes alguém já ganhou na loteria, quantas pessoas já ganharam na loteria, ficaram milionárias e hoje não tem nada. Porque da noite para o dia receberam o grande, mas não tinham estrutura para suportar o grande. Então tudo que Deus começa na sua vida, Ele começa pequeno. A palavra de Deus diz, acho que Zacarias fala assim, não despreze os pequenos começos. Você tem que lembrar que o que você considera pequeno não é pequeno para Deus. Porque Deus olha para esse seu pequeno e já vislumbra o futuro, vendo o que esse pequeno pode se tornar. E o que você vislumbra de grande, que o outro tem, que é grande, que é muito, para Deus também é pequeno. É tão pequeno quanto o seu pouco que você tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha igreja tem um barracão. É um barracão onde a gente coloca cenário, tudo que a gente usa durante o ano na igreja, a gente deixa lá. Esse barracão, todo ano ele precisa ser limpo, todo ano precisa ser organizado. Porque sabe aquele barracão onde você vai colocando as coisas durante o ano? Então assim, chega um dia que não dá mais, que a gente precisa lavar, limpar, organizar. E eu, durante 2 anos, fiquei responsável por essa limpeza nesse barracão. E no último ano eu fiz uma coisa baseada nessa viúva pobre. Que no último ano não no último ano desse ano, acho que faz uns 4 anos que eu não vou nesse barracão. Outras pessoas vão lá, limpam e tudo. Mas a última vez que eu liderei a limpeza, eu chegava para as pessoas e falava assim, você pode ajudar a limpar o barracão? A pessoa falava assim, não posso, só tem meia hora. E para eu chegar aqui e ajudar meia hora é pouco. Eu falava, não, que hora que você pode vir? Se você ajudar meia hora já é suficiente. Tem gente que falou assim, bem que eu queria ajudar, mas eu trabalho e eu só vou poder ajudar depois do meu trabalho. Eu falava assim, que horas que você pode ajudar? Aí falava assim, eu saio do meu trabalho 5 da tarde. Falei, pode vir que ainda vai ter trabalho. Que quando a gente vai limpar esse tal desse barracão, a gente fica até 9, 10 da noite. Começa 7, 8 horas da manhã. Então, eu fui atrás de voluntários para me ajudar e eu falei que eu queria o tempo deles, por mais que fosse pequeno. Quem pudesse ajudar só de manhã, ajudava só de manhã. Quem pudesse ajudar à tarde, ajudava à tarde. Quem pudesse ajudar comigo de cedo até à noite, me ajudava. Mas eu quis mostrar para a pessoa que o barracão, ele teria a bênção da presença dela lá, ela seria abençoada naquela comunhão de trabalhar junto, da gente conversar, da gente estar junto, mesmo que se fosse só meia hora. É claro que o ideal seria você ter voluntários que te ajudassem do começo do dia até o fim do dia. Mas se você pensar que o seu tempo você não tem esses 12 horas, 8 horas, você só tem 1 hora, e é tudo que você tem, é suficiente para o reino. Entende? Quantas vezes na sua igreja existem eventos
onde sempre os mesmos estão carregando o piano, né? Sempre os mesmos estão fazendo. É sempre os mesmos. Um evento grande, às vezes, é um evento grande que envolve tantas pessoas e que às vezes só um grupo pequeno que carrega nas costas a produção, o trabalho daquele evento. Por quê? Você vai conversar e fala assim, é porque eu não tinha tempo. Eu queria muito ajudar, mas eu tenho pouco tempo. Sabe? Se envolva nas coisas do reino de Deus. Eu não sei como é na sua comunidade cristã, na sua igreja. Às vezes você não se envolve porque você acha que você trabalha muito e você só tem 1 hora. Sabe, aquela viúva pobre, ela tinha poucas moedas, mas ela entregou tudo. Então, às vezes você não quer se envolver em nada na igreja porque você acha que você é uma pessoa muito ocupada, que não tem muito tempo. Mas lembra que o seu tempo, por menor que seja, quando é entregue, o que você está entregando é um tempo de fé. Vai nos eventos na sua igreja, onde está sendo elaborado, onde está fazendo as coisas, doe meia hora, 20 minutos, 1 hora, 3 horas. O que você tiver não é pouco, é suficiente. Às vezes você não quer se envolver numa coisa, não quer ajudar, porque você acha que é pouco o tempo que você tem. Mas a gente precisa aprender com essa viúva pobre, que o pouco que a gente considera, para Deus é muito. Eu tô falando esse negócio de voluntariado na igreja, na comunidade, porque às vezes você não se envolve porque você acha que seu tempo é pouco, só que pouco é muito quando ele é feito em Deus. Quando ele é feito em Deus. Então, assim, quando tiver algum evento na sua igreja, quando tiver alguma coisa, fala assim, olha, eu quero ajudar, mas eu vou poder ajudar 1 hora. Isso é tudo que você tem. E você vai dar mais do que aquele que ficou em casa. E que às vezes tinha tanto tempo para ir e não se dispôs para ir. Outra coisa, que eu tô falando de voluntariado, que é uma coisa que eu gosto muito, que agora eu tô um pouco parada, mas eu gosto muito. Mas é sobre tudo. Você hoje levantou, você fala assim, tô cansada dessa vida aqui, de cuidar de menino, cuidar de casa, ou às vezes você tá desempregado, tá na sua casa, você acha que você não tem nada para fazer, que é pouco. Você acha e se sente inútil, se sente impotente diante da sua vida. Você acha que você queria coisas maiores, mas você não faz o mínimo. Deus te deu um abrigo e você nem limpa esse abrigo, essa casa, não lava a louça, vai empilhando as coisas, vai bagunçando tudo, não é fiel no pouco. Saiba que tudo diante de Deus, tudo é pouco, tudo é pequeno. E Ele transforma em grande. Muitas pessoas querem ter oportunidade nas suas igrejas. Eu quero pregar, pastor não me chama para pregar, não me coloca para pregar. Sabe, mas não confia, não faz nada, quer ser chamado do dia para a noite. Sabe, eu corro um pouco dessas coisas, mas tem gente que quer. E tem tantas possibilidades na internet da pessoa dar uma palavra de sabedoria, dar uma palavra de encorajamento, mas as pessoas querem as plataformas. Mas qualquer lugar que você estiver falando do amor de Deus é uma plataforma. É um lugar. Mas eu vou ficar gravando stories, vou ficar gravando vídeo na internet. Ué, quando Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés falou, com o que eu vou tirar o povo do Egito? Aí Deus falou assim, o que você tem na mão? Só esse cajado. Deus falou, é suficiente. O que você tem na mão? Só esse celular. Deus já disse para você, é suficiente. Mas você se vê em grandes eventos falando, dando palestra, mas você não começa com o pequeno, não começa com o mínimo. Você despreza o pequeno. Você não está preparado para receber o grande. Você não é fiel no pouco. Não tem como eu falar de generosidade, de fé, sem lembrar da minha mãe. Minha mãe, para mim, foi um grande exemplo de fé. Foi um grande exemplo de entrega do pouco. A minha mãe, a casa lá, a nossa casa, ela era conhecida como o hotel dos pobres. Porque minha mãe sempre tinha algo para dar. As pessoas mandavam roupas para ela doar. E minha mãe, as pessoas
geralmente dava as piores roupas. A roupa que estava rasgada, a roupa que estava furada ou que estava gasta. A minha mãe tinha uma máquina onde ela reformava essas roupas. Minha mãe não era uma costureira profissional e nem sabia costurar. Mas ela sabia colocar aquela roupa melhor do que quando chegou em casa. Então, às vezes eu lembro de ver ela na máquina ali, arrumando, consertando do jeitinho dela. Ela não era profissional, não era uma da alta costura, mas o pouquinho que ela sabia, ela entregava. Então, a minha casa era considerada, que o hotel dos pobres. Sabe, minha mãe, ela amava as pessoas de um jeito diferente. Ela olhava ela orava e falava: Espírito Santo, eu quero ser útil, me ajude a abençoar pessoas, eu quero falar do amor de Deus para pessoas. Sabe como que a minha mãe falava do amor de Deus para as pessoas? Minha mãe não era rica, não tinha muito, e o pouco da aposentadoria que ela recebia, ela gastava com remédios. Mas você sabe, a minha mãe fazia bolos em casa, e ela falava assim: Fernanda, vai lá no hospital e leva esse bolo para a enfermeira tal. Senti de Deus. Fala assim, quando você entregar o bolo, eu era criança, ela fala, quando você entregar o bolo, você fala assim: Deus mandou te trazer esse bolo. Eu chegava: minha mãe mandou trazer esse bolo e mandou falar para você que Deus mandou te entregar esse bolo. Muitas vezes eu via pessoas recebendo bolo chorando, se emocionando, se sentindo cuidada por Deus através daquele bolo. E minha mãe fazia mais, ela descobriu alguém para bordar toalhas e ela comprava jogos de toalhas, duas toalhas e uma de rosto, e mandava bordar o nome da pessoa. E aí entregava. A toalha, se você vê o material da toalha que a minha mãe dava, não era a melhor toalha, não era aquelas toalhas felpudas, era o que ela podia. E ela dava aquele jogo de toalha tanto para médicos quanto para advogados que ela sentia, que ela conhecia, ela sentia de Deus. E quando entregava assim, eu senti de Deus de te dar esse jogo de toalha com o nome bordado da pessoa. Senti de Deus, Deus falou comigo para eu te dar. E quando ela faleceu, eu e minha irmã fomos fazer as contas de quantos jogos de toalha minha mãe tinha dado. Minha mãe não tinha muito dinheiro. Ela vivia pela fé. Se você fosse ver o que ela gastava de remédio para ela, a conta não fechava. Como é que ela tinha dinheiro para comprar jogo de toalha, pagar a moça que bordava para dar jogo de toalha? E nem era da melhor toalha, do melhor, mas para ela era o máximo. Ela demorava para pagar, ela dividia em várias vezes o jogo de toalha. E eu e minha irmã fomos fazer as contas. Minha mãe deu mais de 90 jogos de toalha. Por mais simples que seja um jogo de toalha, por mais barato que ele seja, para alguém que não tem um salário bom, para alguém que não tem riquezas, é pesado, é muito. Talvez a pessoa que recebeu aquela toalha falasse: mas não é bom o material. Mas aquele jogo de toalha que minha mãe bordava o nome da pessoa e dava, quanta cura emocional teve. Vários testemunhos talvez tenha gente aqui nessa live que foi abençoada pela minha mãe com a toalha, com o jogo, não sei, ou vai assistir essa live, vai entender do que eu tô falando. Minha família entende, quem assistir sabe que isso é verdade que eu tô dizendo. Mas a pessoa, ao ver o nome bordado, e sempre quando a minha mãe entregava, ela falava assim: Deus mandou eu te entregar esse jogo de toalha. Ela orava, ela falava: Senhor, para quem que eu vou entregar o próximo jogo de toalha? E ela comprava e dividia várias vezes e ia pagando. Ela nunca faltou o dinheiro para pagar o jogo de toalha. Infelizmente eu não tenho aqui a toalha para mostrar para vocês, porque eu sou do tipo que eu uso tudo. Eu uso mesmo. Às vezes você fala assim: mas você podia ter guardado como uma memória. Gente, eu guardo minha mãe aqui e aqui. Tanto é que eu tô falando dela aqui pra vocês. E eu uso mesmo. Se você me der algo de presente, eu vou usar. Eu sou daquelas que eu vou na loja, eu vou comprar um sapato, o velho vai sair na caixa, o novo vai sair no meu pé.
Então, infelizmente, eu não tenho. Minha mãe fez para mim 2 jogos de toalha. Para os filhos, né? Ela fez 2 jogos, um branco e um amarelo. Eu tô aqui gastando esse tempo falando para você da minha mãe. O tanto que ela era generosa, o que ela orava, ela falava assim. E minha mãe nunca ficou rica por causa disso. Sabe? Ela nunca ficou milionária. Talvez você olhe assim, mas foi fiel no pouco tantos anos. E por que Deus não transformou? É porque o muito que ela precisava ser colocada não é o muito que você considera muito. Minha mãe foi colocada sobre o muito porque ela foi fiel no pouco. E o muito que ela foi colocada foi o muito que foi suficiente para a alma dela. Então, para de achar que o que você tem é muito pouco. Que você tem é pouco. Às vezes você acha que você tem é pouco para entregar para Deus. Entrega. Abençoa pessoas. Sabe, você às vezes se sente inútil por estar trabalhando dentro de casa. Quantos anos, quantas vezes eu me senti inútil, vendo que eu podia estar fazendo tantas coisas, mas eu estava lavando, passando, cozinhando, cuidando de menino. Eu achava isso pouco. Mas o dia que Deus me mostrou que eu preciso ser fiel nesse pouco, eu sou a melhor mãe que meus filhos poderiam ter, sabe? E eu poderia fazer ali desse pouco que eu achava o melhor possível. Então eu fiz o melhor que eu pude fazer. Então para de se sentir inútil, para de ficar olhando para o muito que os outros têm e ficar não fazer o pouco que você tem que fazer. Diante de Deus tudo é pouco, filho. Tudo é pouco. Para aquele que ele deu 10 talentos, ele falou assim, foste fiel no pouco, sobre muito colocarei. Para o que deu 5, Deus falou de novo, foste fiel no pouco. Para Deus tudo é pouco. Então, olha para sua vida hoje. Seja fiel. Faça bem feito o que está na sua mão para fazer. Não é pouco. E Ele sobre o muito vai te colocar. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, não desista de fazer, de entregar toda a sua excelência a esse pouco. Porque você vai colher. Lá em Gálatas 6:9, para terminar essa live. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aquele que ganhou 1 talento do seu Senhor, ele desistiu e ele não conseguiu colher. A única coisa que ele tinha ainda foi dado para o outro, para o que tinha mais. Porque ele desistiu. Não desista. O que tem na sua mão pode ser pouco, mas é precioso. Faça bem feito, com alegria. Pergunte a Deus onde Ele quer que você use esse pouco. Minha mãe sempre orava. E ela falava, Senhor, para quem eu vou dar o bolo agora? Para quem eu vou dar esse jogo de toalha? Talvez você pense, mas por que essa mulher não tinha condição? Pô, vai fazer dívida para... É que a minha mãe, ela foi usada por Deus para curar a emoção das pessoas, para ser cura de Deus aqui na terra. As pessoas que recebiam o jogo de toalha que ela dava, elas se sentiam abraçadas em sua alma. Eu vi médicos pegarem e receber esse jogo de toalha e chorar, porque sentiu ali o cuidado e o amor de Deus. Então, olhe para suas mãos. Faça bem feito o que Deus colocou na sua mão. Seja fiel no que você considera pouco. Seja fiel, não desista. Dê o seu melhor. Sabe? Nessa sua caminhada, muitas coisas vão morrer. Haverá muitas perdas na sua caminhada. Mas lembre-se que todas as suas perdas, todas as coisas que morrerem no seu caminho, será semente de ressurreição na vida do outro. Será uma semente de ressurreição na vida do outro. Tudo na sua vida que você considera pequeno ou grande, para Deus não tem diferença entre luz e trevas. Ele te conhece e Ele colocou na sua mão o que você tem capacidade de administrar. E o pouco, o pequeno, é o alicerce para você, para sustentar você
quando Deus derramar o muito na sua vida. Coloque a mão no coração, vou orar por você. Paizinho, obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Perdoa, Senhor, por tantas vezes desprezar o pouco. Tantas vezes, nos perdoe por tantas vezes sermos infiéis no pouco. Muda o nosso entendimento, Senhor. Nós queremos olhar para a nossa vida e ser fiel sobre tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida. Qualquer enfermidade que você tiver no seu corpo, no seu coração, na sua alma, seja curada agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.